Irmã quer caminhar até o altar no meu casamento se fingindo de noiva. Aqui estou eu, escrevendo essa longa história na minha lua de mel, mas é catártico finalmente digitá-la. E meu marido está mais animado com isso do que com as bebidas do resort. De qualquer forma, este é um usuário temporário porque não tem uma conta no Reddit e meu marido, o fanático do Reddit, disse que não quer que isso esteja associado ao perfil principal dele. Quanto ao motivo pelo qual o cara do Reddit não está escrevendo isso, é porque ele disse, já que é minha família, devo ser eu o responsável por postar a história, mas ele está olhando por cima do meu ombro para ajudar. Não sou advogada, então não sei se isso funciona, mas não dou permissão para que isso seja repostado em nenhum outro lugar. Então, acho que primeiro é necessário fornecer algum contexto, para explicar como esse comportamento chegou a esse nível, e por que nossas respostas foram como foram. É uma leitura longa, peço desculpas. Desde que me lembro, meus pais amavam mais minha irmã. Se minha irmã me acusasse de algo, eles acreditariam e me puniriam. Se eu a acusasse, eles não acreditariam. Mesmo se houvesse provas incontestáveis, eles ainda a puniriam menos e tentariam encontrar uma maneira de me repreender ao mesmo tempo. Meu bolo de aniversário tinha que ser de um sabor que ela queria. O dela não, e meus pais sempre negavam saber que eu não gostava desse tipo de bolo. Eles sempre compravam um pouco mais para ela do que para mim. Íamos para onde ela queria, mesmo que fosse um evento que deveria ser sobre mim. Minha irmã cresceu mimada e não gostava de mim, apenas me usava como saco de pancadas. Mas no começo ela principalmente me ignorava. Mas então ficou realmente ruim quando éramos adolescentes. Não tenho certeza qual é a causa e o efeito, mas ela se viu sem amigos e seu comportamento piorou. Seus amigos se mudaram, a abandonaram porque ela era má? Eu não sei, porque nunca fomos próximas e meus pais adoravam se gabar das conquistas dela, mas nunca mencionavam nenhum problema, enquanto comigo, eles adoravam trazer constantemente quaisquer falhas minhas como material de provocação. Eu só sabia que ela não tinha nenhum porque íamos para a mesma escola, e eu percebia que ela não andava mais com pessoas. De qualquer forma, ela não tinha amigos e eu tinha. Eu costumava ser razoavelmente popular. Minha irmã percebeu isso e de repente eu parei de ser o saco de pancadas ocasional para me tornar uma pessoa odiada que ela precisava derrubar o tempo todo. Ela começou a me acusar de mais coisas. Ela acusou meus amigos de mais coisas. Meus pais pararam de me deixar sair com qualquer pessoa, as desculpas variavam de eles não são boas pessoas de acordo com sua irmã, a por que você está tentando nos deixar? Por que você não pode ser como sua irmã e aproveitar o tempo com a família? O que me salvou do isolamento completo foi a família estendida. A maioria da minha família morava na mesma cidade natal, e eu me dava bem com meus primos apesar de alguma diferença de idade. Em um encontro, eles me convidaram para algo, e eu respondi tristemente que não podia ir a lugar nenhum. Quando perguntada por que minha criança interior sem filtro respondeu que era porque não era permitido ter amigos já que minha irmã não tinha nenhum. Bem, isso chegou aos adultos, que aparentemente despedaçaram meus pais. Mais tarde fui repreendida por mentir e fiquei de castigo por um mês. Mas depois disso eles me permitiram alguma liberdade, então valeu a pena. E minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação de a família estendida saber sobre seu status social foi ruim, e ela exigiu ser transferida. E meus pais imediatamente atenderam, mesmo que isso custasse mais, já que a escola era mais longe. Mas ela fez amigos na nova escola. No entanto, ela nunca voltou ao status anterior de me ignorar. Acho que tendo sentido o poder de como ela poderia me prejudicar e com raiva de eu ter dito à família que ela não tinha amigos, ela nunca me deixaria em paz. Minha vida ainda era ruim. Os amigos dela vinham me intimidar e meus pais chamavam isso de brincadeiras leves. Eu nunca chamava amigos porque meus pais eram péssimos anfitriões para eles, ou minha irmã os acusaria de pegar coisas e eles acreditariam. Eu me aproximei dos meus primos, pois meus pais nunca ousariam fazer algo assim com a família. E então eu tive meu primeiro namorado. Eu não queria trazer ele para casa de jeito nenhum, mas meus pais insistiram. Bem, em um momento nós nos separamos e ele veio me encontrar para me dizer que minha irmã estava flertando com ele. Com isso, ele quis dizer que ela veio com roupas provocantes, piscando muito mal os olhos e começou a dizer a ele o quão ruim eu era e o quão boa ela era. Ele ficou irritado e saiu para me encontrar. Claro, minha irmã contou aos meus pais uma história diferente, que meu namorado, na verdade, tentou flertar com ela. Mas ela naturalmente recusou porque como ela poderia fazer isso comigo? Adivinhem quem meus pais acreditaram? Agora, meu namorado não era perfeito, mas eu imediatamente acreditei nele. Por um motivo mesquinho.
Mas lembre de que naquela época eu era uma adolescente e sofria com o tratamento injusto. Eu estava muito ressentida e mal-humorada e agora odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Eu ainda não tinha mencionado isso porque não era relevante. Meus pais são acima do peso. E como eles gostavam de mostrar amor através da comida, minha irmã também era acima do peso, enquanto eu não era, na verdade. Sempre fui meio magra porque o castigo frequentemente incluía nenhuma guloseima ou lanche. Obviamente, peso não é o que importa, personalidade é. Mas minha irmã mesmo assim já era rude e mimada, até suas tentativas de flerte eram ruins, porque ela nunca aprendeu a trabalhar para nada, já que podia exigir e meus pais entregariam. Acrescente a isso o fato de que ela não parecia uma modelo sexy. Até meu eu adolescente autoconsciente não acreditaria que meu namorado tentaria me trair com ela. De qualquer forma, meus pais me proibiram de namorar esse garoto horrível. Eu tentei continuar em segredo, mas foi difícil e o relacionamento acabou. Eu consegui outro, mas novamente minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele recusou seus avanços. Novamente meus pais acreditaram nela. Eu tentei apontar como isso aconteceu de novo, mas eles decidiram que isso significava que eu era incapaz de fazer boas escolhas e continuava escolhendo namorados ruins. O relacionamento não resistiu à situação e terminei novamente. Eventualmente, eu seria chamada de vadia na escola, já que eu estava bem com beijar meninos e tal, mas recusava ter relacionamentos. Felizmente, nunca chegou aos ouvidos de minha irmã ou pais. Minha irmã trouxe um namorado para casa durante todo esse tempo. Ele foi exibido com orgulho, e meus pais passaram cada segundo me dizendo quão bom ele era e porque eu não poderia ser como minha irmã e encontrar alguém assim. Até ele parar de aparecer, e de repente ele era um canalha ardiloso que enganou minha irmã. Bem, a desigualdade de tratamento continuou neste momento. Ela tinha mais dinheiro para gastar, seus toques de recolher eram muito melhores do que os meus, ela era livre para ir a qualquer lugar a qualquer momento enquanto eu não podia. Se eu apontasse isso, meus pais diriam que era porque ela era mais velha. Mas quando atingi essa idade, ainda não tinham o mesmo tratamento que ela tinha, e quando apontado, eles negariam que já tivessem dito isso ou afirmariam que era porque eu não podia ser confiável como ela era. O tempo passa, e é hora de minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade, não uma muito bem vista, e ela não tinha bolsa de estudos ou algo assim. Novamente porque apenas suas conquistas me foram contadas. Não sei para quais faculdades ela até tentou, então não posso dizer o quão mal ela foi rejeitada. Eu sei que suas notas eram ruins na escola, porém, porque sempre que ela tirava um B nós comemorávamos. Eu geralmente tirava boas notas, mas meus pais se recusavam a comemorar, alegando que como eu sempre tirava aquelas notas, o que havia para comemorar? Meus pais naturalmente fizeram muito barulho e disseram a ela que pagariam por tudo. Fiquei aliviada que ela iria embora. Não que isso tornasse minha vida mais fácil. Ela sempre voltava para casa a cada fim de semana e de alguma forma coisas continuavam desaparecendo de seu quarto ou algum outro problema que ela inventava para me fazer. A vida miserável. Meus toques de recolher ainda eram rígidos eventualmente. Minha mãe veio falar comigo sobre minha iminente formatura. Sou apenas um ano mais nova que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar pela minha. Então seria melhor para eu começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a universidade para ver se eles poderiam pagar algo para mim. Ah, e se eu decidisse ficar em casa, teria que pagar por todas as minhas coisas, parte das contas e aluguel. Eu apontei que poderia conseguir empréstimos estudantis. Minha mãe disse que não. Isso porque eles eram tão preocupados comigo e eu tinha um julgamento tão ruim que eles decidiriam se uma faculdade valia a pena eu me endividar ou não. Bolsas de estudo não foram mencionadas. Eles não tinham mais ideia de quais eram minhas notas, e nunca acreditaram em minhas capacidades. De qualquer forma, não pisquei um olho. Simplesmente disse ok. Minha mãe claramente não esperava por isso e continuou pressionando. Talvez esperasse que eu fizesse um escândalo para que nunca tivessem uma desculpa para pagar minha faculdade. Mas não disse nada além de que entendia a posição deles, agradeci por se importarem e foi isso. Meu pai mais tarde tentou o mesmo, mas também recusei a ser emocional. Veja bem, depois de toda uma vida de terrível educação deles, nunca tive expectativas em relação à minha educação. Eu sabia que encontrariam uma desculpa para não pagar e tornar minha vida miserável. Nunca acreditei que eventualmente pagariam se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu estava me preparando para a faculdade há muito tempo.
Eu mal saía, minhas amizades eram poucas, então eu tinha muito tempo para estudar. E estudei, porque vi a faculdade como minha única chance de ser livre. Bem, chegou a hora e trabalhei muito e consegui uma bolsa de estudos. Era um curso bom o suficiente, em uma faculdade decente com uma bolsa de estudos integral. Sabendo que minha irmã odiaria e tentaria me impedir através dos meus pais, publiquei minha conquista nas redes sociais ao mesmo tempo em que contei a eles. Até me forcei a agradecer eles na postagem. Agora eles não poderiam me proibir de ir, pois teriam que explicar à família por que não. Inicialmente até ficaram um pouco orgulhosos e se vangloriaram disso. E então acho que minha irmã os influenciou, e eles mudaram de ideia e até me perguntaram se eu estava certa de que queria ir. Eles deixaram escapar que minha irmã não estava se saindo bem na faculdade e como ela era mais inteligente e tinha melhor julgamento do que eu sofreria ainda mais. Obviamente mantive minha posição. Eles não ficaram felizes, mas não puderam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Comecei a ser feliz. Ainda mantinha contato com meus pais e os visitava em feriados e coisas do tipo. Mas como eles se recusavam a pagar por qualquer coisa, eu podia dar desculpas por não ir muitas vezes por causa do dinheiro. Durante esse tempo evitei apresentar qualquer homem a eles. E minha irmã parou de frequentar a faculdade. Sei que ela não se formou porque, mais uma vez, teriam feito um grande alvoroço sobre isso. Ela voltou para casa, não pagando contas ou aluguel, mas é diferente, diziam meus pais, e começou a trabalhar na mesma empresa que minha mãe, obviamente graças a minha mãe fazendo alguns favores. Isso tudo me foi vendido como fonte de orgulho. Conheci meu marido por volta desse tempo. Você conhece aquelas pessoas que dizem, se eu estivesse na situação X, teria feito algo? Meu marido é o tipo que realmente faz. Eu sou a pessoa que é submissa e um capacho em qualquer situação, e depois não consegue dormir à noite desejando ter feito algo, ter pensado em algo espirituoso para dizer. Eu sou a pessoa que não consegue deixar de chorar quando está com raiva. Meu marido é o cara que responde imediatamente. Ele adora drama no sentido de que adora resolver. Ele é o cara que, se não responder imediatamente a uma afronta, é melhor começar a se preocupar porque ele não vai perdoar e esquecer. Ele está apenas tramando algo pior para se vingar. As pessoas ficaram perplexas que eu fiquei com ele. Mas só porque eu era incapaz, graças à minha criação, provavelmente, de agir como ele, não significava que eu não gostasse. Adoro que meu marido faça o que eu não posso. E ele trata bem as pessoas, desde que façam o mesmo com ele. Quando discutimos sobre casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia devido ao nosso orçamento, já que preferiríamos gastar em uma viagem dos sonhos para a Europa em nossa lua de mel. Quanto ao local, como a família dele estava espalhada e a minha ainda estava principalmente concentrada na cidade natal, decidimos fazer lá. Não estávamos morando muito longe também, então poderíamos fazer algumas viagens longas durante os fins de semana para resolver as coisas. Além disso, havia alguma flexibilidade de trabalho, então poderíamos ficar na minha cidade natal por um tempo também se necessário. Enviamos o anúncio de noivado e o aviso de data para alguns meses depois. Bem, neste ponto, meus pais naturalmente exigiram conhecer meu homem. Eu queria recusar, mas estava tendo dificuldades. A distância me fez pensar que talvez meus pais não fossem tão maus. Bem, meu marido teve que ir lá sozinho e eu não poderia estar junto com ele nesse dia. Ele estava se preparando para isso. Ele até comprou um gravador de alta qualidade que poderia esconder no bolso para gravar tudo. Ele estava animado, pensando em todas as maneiras de recusar os avanços da minha irmã, insultar ela e depois espalhar a gravação de suas tentativas para minha família. Então, ele foi sozinho e animado e voltou depois eufórico. Querida, você não vai acreditar na merda horrível que eles queriam. Podemos ferrar com eles de um jeito tão ruim, há tantas possibilidades. Eu estava confusa e queria ouvir a gravação, mas ele disse que era melhor ouvir primeiro ou então eu entenderia mal. Ele foi lá e, em vez do flerte, meus pais e minha irmã se sentaram com ele. Depois de resmungar sobre não gostarem dele, de julgarem o futuro noivo da filha deles, eles proclamaram que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento com uma condição. Minha irmã iria andar pelo corredor no meu casamento primeiro, com um vestido de noiva. Suas desculpas foram que não estava bem para uma irmã mais nova se casar primeiro, então era justo se minha irmã tivesse pelo menos a experiência disso. No meu local, com fotos sendo tiradas e o vestido, e ela teria um bolo depois também. Então, meu marido contou sinceramente como meus pais queriam que até mesmo meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto. E tinha a gravação para provar. Fiquei chocada.
A distância havia suavizado o quanto eles me tratavam mal, e pensei até mesmo que eles não iriam tão longe. Felizmente, meu marido insistindo na ideia de vingança me ajudou a não ficar mal com essa situação. Nos divertimos pensando em maneiras de dar o troco neles por isso. Então ligamos para o irmão muito mais equilibrado dele quando decidimos um plano. Isso envolvia ter 2 endereços de local, dando a eles o endereço errado. Bem, o irmão equilibrado nos repreendeu por isso. Embora reconhecesse que nunca seria capaz de nos convencer de não retaliar, ele pelo menos nos mostrou que algo assim seria difícil de executar. Algumas de nossas outras ideias também corriam o risco de ser processadas. Então, eventualmente, optamos pelo plano mais benigno, agir como se concordássemos, mas então contratar seguranças e não deixar ela entrar. Obviamente, se isso fosse tudo, não seria uma vingança profissional. O resto é quase todo meu marido, mas ele quer que eu faça as honras, então aqui vai. Apenas importante mencionar que tudo o que ele fez foi discutido anteriormente comigo e eram nossas ideias mútuas. Ele voltou para meus pais. Disse que sondou e disse que eu não aceitaria. No entanto, ele não viu problema e não querendo que a família se desintegrasse, estaria disposto a ajudar a fazer isso. Ele apontou que eu não gosto de conflitos, então se eu fosse pega de surpresa, talvez não fizesse um escândalo na frente de todas as pessoas. Por outro lado, o casamento é uma coisa importante, então quem sabia se eu não reagiria. Assim, ele sugeriu um compromisso, eles ajudariam a pagar as coisas. Dessa forma, eu sentiria ainda mais pressão para não dizer nada, já que não apenas estaríamos em público, mas eu ficaria grata pela ajuda que deram e isso me acalmaria. Ele disse que meus pais pareciam surpresos, enquanto minha irmã mais velha começava a pular de alegria, literalmente como uma criança. Então foi aceito. Importante, meu marido também alegou que devido a alguns maus julgamentos em namorados no passado. Essas palavras foram todas ideia minha e estou tão orgulhosa de usar as palavras deles contra eles. Eu era desconfiada e controladora e gostava de verificar o telefone dele e outras coisas para garantir que ele não estivesse me traindo. Para qualquer discussão relacionada a minha irmã entrar primeiro no corredor, ele iria até a casa deles para conversar, e assim começaram os meses de engano, onde meus pais e minha irmã pensavam que estavam me enganando, e meu marido e eu estávamos tirando vantagem deles. Bem, em vez de pagar pelo casamento e ficar quieto, é claro que meus pais queriam dar opinião em tudo. Algumas coisas que significavam muito para mim, as músicas e a paleta de cores, meu marido os convencia a deixar de lado para me manter na linha. Mas como nunca nos importamos muito com a cerimônia para começar, tudo mais estava valendo ou assim eles pensavam. O que fizemos foi o seguinte: íamos, por exemplo, verificar as opções de bebidas e menu, então aceitávamos a opção de preço mais baixo ou segunda mais baixa. Meu marido então levava secretamente minha irmã lá para também experimentar. Então suspirava e dizia ser uma pena que não quiséssemos abusar da boa vontade de nossos pais para não pegar as melhores opções. Isso fazia minha irmã exigir que meus pais pagassem o melhor. Meus pais então me diziam para não me preocupar e que pagariam o mais caro. O mesmo foi feito com o fotógrafo. Flores. Meu marido entregou à minha irmã um buquê das flores que queríamos, depois expressou tristeza de que eu queria outras flores sem gosto. Isso fez meus pais me dizerem que queriam que fossemos com as flores mencionadas e que pagariam por elas. Vestido de noiva. Tivemos um pequeno contratempo aqui. Meus pais queriam que eu usasse um vestido horrível. Ok, não horrível descaradamente, mas não era meu estilo e não ficaria tão bom em mim. Planejamos dizer sim e simplesmente não usar ele, mas minha mãe me mandou uma mensagem a respeito, então teria uma prova de que eu disse ok. Tivemos que ir comigo recusando por mensagem de texto e mantendo minha posição. Meu marido foi até lá e disse que veria o que poderia fazer. Minha irmã sugeriu estragar o vestido que eu queria para que eu fosse forçada a usar o outro. Ele fingiu concordar. Durante todo esse tempo, eles realmente mantiveram as comunicações fora de qualquer texto. Garantimos que isso acontecesse quando minha irmã tentou mandar mensagem para meu marido e eu respondi ela dizendo ser eu. Isso solidificou as alegações de que eu era controladora e neurótica que meu marido estava fazendo. Então eles acreditaram e nunca arriscaram nada por escrito. Ah, e minha irmã tentou flertar com ele, mas ele fingiu estar em conflito com tudo isso. Além disso, para realmente parecer que estava com eles, meu marido fingia contar coisas para eles sem que eu soubesse. Mas ele nunca disse a eles que contratamos seguranças. Foi realmente engraçado. Meu marido e eu, que sinceramente havíamos considerado um casamento no tribunal para focar no custo de nossa lua de mel, tivemos esse casamento extravagante e caro e mal gastamos um centavo.
Chamamos isso de pagamento retroativo por danos emocionais dos meus pais. Acho que meu marido estava curtindo mais enganar eles do que planejar nosso casamento, hahaha. Eu não achava possível testemunhar um cara irradiando de alegria com a ideia de desperdiçar todo o seu sábado fazendo uma viagem de carro para discutir detalhes do casamento com os sogros, mas aqui estamos. Logo o dia chegou. O plano que meus pais, irmã e marido haviam elaborado era esperar até que todos estivessem sentados. Como a noiva sempre entra tarde, eles fariam minha irmã chegar exatamente nesse momento, para evitar que eu a visse e tentasse impedir ela, e ela andaria pelo corredor. Quando ouvi o que aconteceu, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Quanto ao meu vestido, guardamos um pouco do tecido que sobrou das alterações do meu vestido, e meu marido levou isso para a casa dos meus pais e mostrou isso como prova de que havia arruinado o vestido. Depois disse que precisava voltar para mim, pois eu estava furiosa e ele precisava me acalmar, ele os veria no casamento. Garantimos manter nossos seguranças reais escondidos a princípio. Conforme os convidados e meus pais chegaram, tudo o que podiam ver era uma mulher com uma lista de nomes para conferir. Somente depois que meus pais chegaram e se sentaram é que trouxemos a segurança. Um cara que parecia um guarda-costas. Dissemos a ele para não permitir que minha irmã entrasse e até concordamos em pagar uma boa gorjeta se ele não revelasse que nós o instruímos a isso. Logo chegou a hora. Meus pais receberam uma mensagem de que minha irmã estava a menos de 5 minutos de distância, então meu pai foi e disse às pessoas para começarem. Minhas madrinhas já haviam sido instruídas a seguir o exemplo dele antecipadamente, então obedeceram sem verificar comigo. Depois que todas desceram e tomaram seus lugares, meu pai se levantou na entrada, como se estivesse me esperando. Durante isso, uma amiga que não fazia parte do grupo de madrinhas me mandou uma mensagem para me preparar. Isso porque se meu marido ou minhas madrinhas tirassem o celular e começassem a enviar mensagens, as pessoas poderiam perceber. Essa amiga estava ciente do plano. Ela é amiga do meu marido, tão disposta a ajudar a causar drama quanto ele e não se importava em ser uma madrinha ou algo do tipo. Bem, assim que meu pai tomou sua posição, a música nupcial começou a tocar, as portas se abriram e eu entrei. Meu pai olhou espantado para eu estando ali. Ele tentou olhar para trás de mim, mas não dava para ver a entrada do local de onde estávamos, então ele não podia ver o que aconteceu com minha irmã. E então o telefone dele tocou, eu vi o identificador de chamadas e era ela. Ele simplesmente me deixou lá com um murmúrio de aconteceu algo. Houve suspiros e confusão por todo lado. A amiga que estava ciente disso veio até mim e perguntou o que aconteceu. Eu menti e com voz chorosa, disse que ele me disse que não deveria ser eu ali. Não foi isso que ele disse, mas meu marido e eu concordamos que se ele se atrevesse a me deixar, eu deveria dizer isso para fazer ele parecer o pior possível. Quanto às lágrimas, gostaria de dizer que foi apenas minha atuação estelar, mas não. Apesar de tudo, uma parte de mim não achou que ele iria tão longe a ponto de me abandonar ali, que a história da irmã não era verdadeira, mas uma piada elaborada. Eu estava magoada, ainda estou, então estava sinceramente tentando não chorar. A amiga então perguntou em voz alta, o que ele quis dizer com não deveria ser você? Para que o maior número de pessoas possível pudesse ouvir, e então disse, vou lá checar, e saiu correndo. Decidimos fazer isso para fazer com que ela criasse o maior alvoroço possível com a segurança e impedir meu pai de voltar e interromper a cerimônia, ou algo do tipo. Em algum momento minha mãe também saiu. Neste ponto, o pai do meu marido correu rapidamente até mim e segurou meu braço. Ver ele correr desesperadamente até mim me ajudou a sorrir. Eu andei pelo corredor ouvindo sussurros enquanto as pessoas discutiam o que aconteceu. Aparentemente algumas saíram para verificar também. Quando cheguei ao meu marido, no entanto, tudo estava bem. Ele me fez sentir melhor brincando que minha cara triste era tão real que eu merecia um Oscar. E não se preocupe, ele iria botar lenha na fogueira por causa do que fizeram. Nos casamos sem problemas. Meus pais não voltaram. Eu notei muitas pessoas saindo e voltando durante a festa, mas ninguém teve coragem de me dizer o que estava acontecendo. Alguém veio e sussurrou no ouvido do meu marido e ele saiu. Ele voltou depois de um tempo com uma expressão furiosa, mas sussurrou no meu ouvido que precisava se esconder em algum lugar antes que quebrasse o personagem e começasse a sorrir. Bem, o que aconteceu é que funcionou. O seguinte é o relato resumido de amigos, familiares, o segurança e meu marido, que recebi depois. Minha irmã chegou usando um vestido de noiva.
o segurança se recusou a deixar ela entrar. Conforme nosso acordo, ele afirmou que ela devia estar no local errado porque já havia uma noiva. E sim, nós o gratificamos muito bem como prometido. Meu pai foi até lá e tentou ameaçar ele com a polícia, dizendo que nunca ouviu falar dele, então ele não poderia estar trabalhando lá. O segurança concordou com a presença da polícia, já que ele foi contratado por nós e estava fazendo seu trabalho. Meu pai percebeu que até então, seria tarde demais e tentou exigir que o segurança deixasse minha irmã entrar. Neste ponto, a amiga veio e começou a gritar e insultar minha irmã e perguntar o que estava acontecendo. Basicamente atrasando. Minha mãe logo veio e eventualmente outras pessoas. Neste ponto, o plano do casamento foi por água abaixo. Tudo que meus pais podiam fazer agora era controlar os danos, pois todos que descobriram ficaram chocados que eles tentariam fazer isso e gritavam e os criticavam. Os três naturalmente disseram que não era segredo e jogaram meu marido na fogueira. Neste ponto, meu marido foi chamado. Quando ele chegou, ele colocou sua melhor expressão de confusão e negou. Ele negou ter concordado com algo tão ridículo. Quando insistiram que sim, ele exigiu provas e, é claro, eles não puderam produzir nenhuma. Todas as trocas de mensagens que eles conseguiram apresentar eram sobre decisões normais de casamento. Minha irmã estava gritando e chorando e aparentemente sentou no chão batendo as pernas como uma criança. Meu pai parecia que ia bater no meu marido, mas o segurança e outras pessoas o seguraram. Claro, eles disseram que não tinham prova porque meu marido disse para não mandarem mensagens. Meu marido riu e disse, nossa, que conveniente, e repetiu porque ele nunca concordaria com algo assim. Ele os repreendeu por serem péssimos pais e depois disse que não ia deixar seus planos estúpidos e mentiras atrapalharem o casamento dele e voltou para mim. Ninguém acreditou neles. O local tinha câmeras, mas eles se recusaram a me mostrar a gravação, pois isso era apenas para fins de segurança. Mas algumas pessoas filmaram partes disso. Assistir meus pais e minha irmã serem despedaçados por todos que saíram para conferir o drama foi delicioso. Depois de anos e anos sendo acusada de coisas e não sendo acreditada, ver eles terem uma mostra foi um dos melhores presentes de casamento. Minha mãe estava chorando, meu pai mudava de cor, minha irmã ainda estava no chão chorando e gritando. Eles continuaram insistindo que meu marido estava envolvido. Mas as pessoas continuavam perguntando por que meu marido concordaria, por que não havia prova, por que eles queriam que minha irmã fizesse isso no meu casamento. E eles não tinham uma boa resposta para nada disso. Eventualmente, eles foram mandados embora e não tiveram escolha a não ser sair. Meu pai aparentemente teve que puxar minha irmã para cima, pois ela se recusava a sair do chão. Novamente, as pessoas não me disseram nada durante toda a noite. Acho que queriam me poupar, e talvez seja porque eu era a noiva e não apenas uma convidada, mas pareceu que todos estavam se esforçando mais para serem legais, positivos e animados com tudo. Nós nos divertimos muito. Meu marido manteve a expressão de raiva forçada por apenas um curto período antes de começar a sorrir de novo. Depois disso, fomos para o hotel para dormir um pouco antes de irmos para a nossa lua de mel. Falando nisso, meus pais tentaram pagar nossas passagens de avião, mas achamos arriscado, pois eles poderiam tentar cancelar elas ou algo assim, então recusamos. Claro, desde aquele incidente os três tentaram me contatar. Recusei chamadas porque meu marido insistiu em manter um registro escrito. Uma ideia inteligente porque minha irmã eventualmente me mandou uma mensagem. Não vou repetir, pois estava muito fora de si e não fazia muito sentido, mas a parte importante foi que ela me culpou pela humilhação dela. Chamou meu marido de duas caras que os enganou por meses e esperava que eu fosse traída por ele. Ela também sugeriu que ele estava me traindo com ela, na verdade. Meu marido pegou meu telefone, tirou prints dos registros de chamadas, tirou prints da mensagem da minha irmã, tirou alguns prints das mensagens dos meus pais exigindo que eu atendesse o telefone e enviou tudo para o grupo da família. E enviou prints das mensagens para ele, onde eles o chamavam de nomes e o ameaçavam. Mas ele manteve a atuação de, você está delirando, eu nunca concordei com nada disso. E até ameaçou processar eles por difamação e assédio. Ele escreveu uma mensagem no grupo pedindo à minha família que ajudasse, pois agora eu estava sendo constantemente assediada por eles. Ele implorou à família para ajudar a impedir eles de tentar arruinar minha lua de mel agora que eles tinham falhado em arruinar meu casamento. E terminou de forma ordenada com um pedido para que eles não compartilhassem nossas localizações, para evitar que meus pais mandassem minha irmã até nós e depois alegassem que ele havia concordado em fingir transar com ela na nossa suíte de lua de mel. Minha família garantiu que cuidaria disso.
E de fato, desde então tivemos silêncio. Meu marido está um pouco desapontado que minha irmã não desobedeceu, para que ele pudesse dedurar novamente enquanto a repreendia. Veremos se isso vai durar. No geral, embora obviamente preferisse ter uma família normal e amorosa em meu casamento, pelo menos uma vez na vida eles não apenas falharam em arruinar algo significativo para mim, mas eu os devolvi. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!